pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não é de hoje que vocês têm me pedido esse vídeo e não é de hoje que eu tenho prometido que esse vídeo vai rolar, mas finalmente a gente tá aqui pra gente falar aqui sobre a minha história com arte digital. Tô aqui com o meu Google Drive aberto e eu vou abrir aqui o meu baú e as minhas pastas que faz literalmente anos que eu não olho. Sem muita enrolação, vamos já começar a história. E o que muita pouca gente sabe é que, na verdade, eu comecei a mexer com arte digital muito antes de eu levar os meus desenhos tradicionais a sério. Porque, claro que eu desenhava desde criança, mas quando a gente é criança é uma coisa, tipo, super aleatória, way, casual. Mas eu comecei a realmente estudar e querer fazer as coisas bem na arte digital muito antes da arte tradicional. Lá por 2005, 2006, mais ou menos, eu conheci um site que talvez alguns de vocês aí, principalmente quem é mais velho, já deva ter ouvido falar, que é o dolls.com.br, que é basicamente um site de bonecas de pixel art, no qual você entrava lá e você colocava roupinhas nas bonequinhas, etc e tal. E daí, né, depois de um tempo brincando nesse site, eu tinha o quê, gente? Uns 8, 10 anos de idade, eu descobri que existia uma parte no site no qual eles te davam os corpinhos, você baixava os corpinhos e você desenhava as roupinhas do zero. E a partir desse momento, eu comecei a me envolver com essa comunidade de pixel art, que foi uma coisa que eu estive envolvida por muito tempo. Inclusive, se vocês entrarem aí no site do dolls.com.br, derem uma olhadinha lá no banner, vocês vão encontrar uma pessoinha de cabelo vermelho e um casaco do Capitão América lá no banner, que é eu. Eu não tenho mais acesso às primeiras coisas que eu produzi de pixel art lá no início. Por quê? Às vezes eu brinco com vocês falando que quando eu cheguei isso aqui era só mato, mas que eu acho que quando eu cheguei isso aqui nem o mato tinha chegado ainda. Porque eu produzi as minhas primeiras artes digitais num computador de tubo com Windows 98. E naquela época, se você quisesse transferir arquivos de um computador antigo para um computador novo, a gente não tinha drives como a gente tem hoje. Se eu quisesse pegar os arquivos antigos pro novo, eu precisaria ou de um pendrive ou de um HD externo, que na época eram coisas extremamente precárias e que eram extremamente caras. Então eu perdi as primeiras coisas que eu produzi com arte digital. Gente do céu, essa assinatura é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Enfim, aqui vocês podem ver uma das primeiras coisas que eu tenho, assim, das coisas mais antigas salvas dessa época do pixel art. Não elogiem a anatomia, como eu falei, eram coisas que a gente pegava o corpinho pronto e só desenhava as roupas, o cabelo, etc e tal. Então a gente, basicamente, o que eu fiz aqui foi o sapato, que ficou bem bom, pra falar bem a verdade. E daí a roupa tá uma destruição, o cabelo tá horrível, vamos pegar mais coisa aqui dessa época. Aparentemente eu desenhava as mesmas coisas de novo e de novo e de novo, tava melhorando? Não muito, eventualmente vai. Mudou aquela droga daquela assinatura horrorosa, continua feia? Muito. Contraste era um negócio que simplesmente não existia na minha cabeça nessa época. Eu amo essa menina claramente menstruada. Eu até tinha umas ideias legalzinhas, mas de modo geral, nossa senhora, a aplicação do negócio claramente era um pouquinho trágica ainda. Todas essas coisas que eu tô mostrando pra vocês, gente, eu fazia na época usando o Paint. Aliás, eu nunca usei nenhum outro programa pra fazer pixel art além do Paint. Eu sei que tem gente que não gosta, mas como eu acostumei desde o início, né, a trabalhar com ele, foi o programa que eu acabei usando pra fazer pixel art até o momento que eu parei de fazer. Tô abrindo agora a pasta de 2009, vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, já melhorou bastante, gente. Eu mudei o jeito que eu fazia cabelo, não acho que tá bonito não, vou ser bem sincera com vocês, não tá bonito, mas já melhorou bastante, gente. E eu já assinava as coisas como Mia, olha só que avanço. Inclusive uma assinatura pequena e discreta, parabéns. Denúncia, tem coisas de Naruto aqui, olha só. Bom, aparentemente em 2009 realmente já tava muito melhor. Não tava bom? Não, mas enfim, vamos para a próxima pasta. Então a gente vai ter aqui 2010. Ó, rapaz, melhorou bastante 2010, nossa senhora. Já conseguia trazer um movimento muito mais interessante pra roupa, por exemplo, esse vestido aqui. Os cabelos já pareciam muito mais convincentes. O contraste ainda não tava bom, mas já tava melhorando bastante. Gente, essa Hermione tá fofíssima, nossa senhora, tá realmente bonita, assim, de verdade. Tirando o fato que eu não desenhei o corpinho, eu gostei bastante das partes que eu fiz.
E eu acho que o conjunto final ficou muito legal. Essa roxinha aqui é uma que eu gosto muito até hoje. Nunca apliquem estampas nas suas coisas dessa forma, desconsiderando o movimento do corpo, as dobras da roupa. Mas tirando isso, eu gosto bastante do resultado dessa aqui especificamente. E foi mais ou menos nessa época, entre 2009 e 2010, que eu comecei a tentar fazer algumas coisas com pintura digital, mais em Photoshop, etc e tal. Vou procurar aqui essas coisas antigas, eu acho que eu não vou ter muitas realmente salvas aqui, mas eu comecei, né, eu digitalizava os desenhos que eu fazia no papel, e daí eu tentava pintar usando o mouse mesmo, né, que era o que eu tinha na época. Ainda fui comprar minha primeira mesa digitalizadora em 2011, então um ano depois. Então isso aqui é dessa época, foi uma das primeiras coisas. Eu acho que é a pintura digital mais antiga que eu tenho salva nas minhas coisas. Basicamente, se você der zoom, vocês vão perceber que o contorno ele é tradicional, ele foi feito ali com uma caneta, eu digitalizei isso e utilizei para fazer essa pintura por baixo. A pintura feita totalmente à moda caralha. Com mouse, etc e tal, já tinha alguma noção de ponto de luz, não tava tão terrivelmente horrível assim. Esse outro aqui da mesma época, se vocês repararem também, basicamente não tem textura nenhuma nisso aqui, né? Nossa, o cabelo totalmente chapado, normal, todo mundo já passou por isso. E eu gosto, inclusive, de fazer esses vídeos mostrando pra vocês as coisas antigas, pra vocês verem que todo mundo já foi ruim. Então, assim, se você tá olhando seu trabalho e tá achando, nossa senhora, mas aquela pessoa é tão melhor, já deve ter conseguido fazer coisas incríveis desde sempre. Não, gente. Eu tava aqui, ó, fazendo essas coisas horrorosas 10 anos atrás. Graças a Deus a gente evolui, mas é um processo, gente. Como vocês estão vendo, as coisas não começam simplesmente assim, do nada. E tem muita coisa ruim aqui salva pra vocês darem uma olhada. Mas vamos então pra 2011. E abrindo a minha pasta de pixel art, o que aconteceu? Não é pixel art, porque, como eu falei pra vocês, em 2011 eu comprei a minha mesa digitalizadora. E daí eu descobri que era muito mais fácil fazer aquelas coisas que eu fazia em pixel art. Eu conseguia fazer isso muito mais rápido se eu fizesse com a mesa digitalizadora no Photoshop, igual eu faço desenho. Então tem muitas coisas aqui que eu fiz em cima de bases, etc e tal, como a gente fazia no pixel art, mas eu fazia isso no Photoshop. Então a gente tem umas coisas que, na verdade, eu gosto bastante até hoje, pra falar bem a verdade. Eu acho que eu fiz umas coisas bem legais. E eu considero essas aqui as primeiras coisas legais que eu fiz com a mesa digitalizadora. Inclusive, eu vou primeiro mostrar os meus primeiros desenhos com a mesa digitalizadora e depois a gente olha aqui. Porque as primeiras coisas que eu fiz quando eu comprei a mesa digitalizadora não eram coisas realmente incrivelmente bonitas, uau, é claro que não. Então se vocês olharem esse desenho aí, vocês vão perceber que eu comecei a trabalhar muito melhor em detalhe quando eu adquiri a mesa digitalizadora. Então a gente tem, por exemplo, textura no cabelo, que é uma coisa que eu simplesmente não conseguia fazer na época que eu trabalhava com o mouse. Tem muito problema ainda de contraste, de ponto de luz, mas, nossa, melhorou bastante mesmo, só de eu ter adquirido, né, a mesa. Então é o que eu falo, gente. Sempre me perguntam, dá pra trabalhar sem a mesa, só no mouse, etc e tal? Dá. Só que é muito mais fácil você fazer as coisas com a mesa e você vai realmente ter uma grande evolução aí. Só de você ter realmente comprado a mesa. Tem esse desenho sem gracíssimo aqui desses passarinhos, mas que eu sei que também foi uma das primeiras coisas que eu fiz ali com a mesa digitalizadora e, gente, tem textura. Isso aqui provavelmente já é mais ou menos da mesma época das coisas que a gente fazia nas comunidades de dolls, né? Como, por exemplo, essa aqui eu gosto muito, essa da abóbora. Eu acho muito bonito o jeito que eu resolvi essa saia. Essa outra com esse gato absolutamente assustador. Amigo do céu, que gato que é esse? Mas eu gosto bastante. Eu tava gostando muito do jeito que eu tava resolvendo o cabelo nessa época. Inclusive, muitas coisas que eu aplicava aqui são coisas que eu meio que aplico até hoje no jeito de resolver cabelo. Essa arte aqui, ela acabou me marcando bastante, que eu fiz pra participar de um concurso de um fórum gringo de dolls. Eu ganhei o concurso e essa foi a primeira vez que eu consegui um Daily Deviant no DeviantArt na época, que basicamente dava uma visibilidade imensa, coisa e tal, e inclusive eu tive um perfil até que cresceu mais ou menos bem no DeviantArt na época que eu ainda usava. Então essa outra aqui também
Ganhei um Deviant, que também foi bastante legal. Se a gente voltar aqui nas pastas de desenho e começar a olhar, é claro que tá melhorando, né? Normal, faz parte. Mas ainda tem umas coisas muito assustadoras nos desenhos. Gente, esse desenho é muito assustador, na moral. Então, tipo assim, sabe que eu tava resolvendo questão de luz e sombra, eu tava melhorando os meus desenhos em questão de forma, proporção, etc e tal. Mas ainda tinha umas coisas que estavam... Nossa, esse desenho ele é tão esquisito que eu nem sei por que ele é esquisito. Eu juro pra vocês, cara. Nossa, sério, que coisa horrível. Dá pra ver a texturização do cabelo também já melhorando. Eu já tava fazendo os cabelos mais próximos das coisas que eu fazia lá nas coisas de dolls, etc e tal. E só que assim, ainda tem muito problema aqui de desenho mesmo. Tem umas coisas bastante esquisitas. Nossa, essa menina tá com uma testa assim desse tamanho, ó. E nessa época, na real, como eu não conseguia resultados tão legais com a pintura digital, eu era um pouco desmotivado pra trabalhar com pintura digital. Às vezes eu tentava treinar o desenho, né, direto do digital, e saíam umas coisas meio esquisitinhas, tipo essas. Esse aqui é de 2012, dessa época eu acho que é um dos desenhos menos piores que eu tenho. Ele já é bem bacana, já tem umas proporções legais, eu já tava começando a melhorar bastante as minhas formas e proporções no desenho em si. Então acho que dessa época esse aqui, dos que eu tenho salvo, é um dos melhores resultados que eu tenho. Enfim, isso tudo que eu contei pra vocês, eu ainda tava na época da escola. Em 2013 eu encerro o ensino médio e eu vou pra faculdade em 2014. E daí a gente vai ter que as últimas coisas, né? A gente já entrando em 2014. E eu acho que aí sim eu comecei a fazer umas coisas mais interessantes. Principalmente da parte de dolls ainda. Eu gosto muito disso aqui. Eu também gosto muito dessa ajudora. Quem jogou Neopets vai lembrar dessa personagem. Então eu já tava, tipo, chegando ali num nível que o meu sombreado e minha texturização, o contraste já tava ficando muito legal mesmo. Gente, eu não lembrava que isso existia, mas presta atenção. Isso é uma das primeiras artes que eu fiz do Kalin na minha vida. E aqui nessa pasta de 2014, eu tenho essa única arte em pixel, e eu acho interessante chamar a atenção pelo fato de que depois de 3 anos só fazendo dolls no Photoshop, etc e tal, eu voltei a fazer pixel art. Então a gente tem algumas artes de pixel art aí nessa época de 2015 até eu acho que 2016 eu ainda fiz algumas coisinhas. Os últimos pixel arts que eu fiz, eu acho que eu já tinha até o canal, então coisa de 5 anos atrás. Gente, eu gosto muito, isso aqui eu fiz pra uma amiga minha. E dessa época, um diferencial das coisas que eu fazia antes é que a maior parte das coisas aqui eu não usava base, então eu desenhava tudo realmente como eu desenhava as minhas coisas no Photoshop. Enfim, são com esses trampos que eu encerro a minha carreira com pixel art. É um negócio que é divertido, é bacana, dá uns resultados muito legais, mas que infelizmente dá muito trabalho e eu dificilmente vou ter tempo, saca, atualmente na minha vida pra voltar a trabalhar com pixel art. É até meio triste pensar que eu nunca mais vou conseguir trabalhar com isso, mas enfim, faz parte. Mas vamos lá, na pintura digital, vamos seguir o baile aqui. Eu tenho muitas pinturas digitais aqui que eu tô numa pasta que tá denominada 2017 ou antes. Então eu não sei exatamente de qual data elas são. Até hoje, muitas das coisas que eu faço de arte digital são muito mais para clientes, etc e tal. Mas tem algumas coisinhas aqui salvas que eu fiz, assim, por conta própria, etc e tal. Na época eu fiz algumas experimentações com Illustrator, com vetorização. Eu fiz, por exemplo, essa arte. Isso tem muita cara de ser uma experimentação com pincéis diferentes. Essa arte é de um personagem de uma amiga minha. Que eu acho que eu tentei meio que voltar a fazer pintura digital meio que seriamente, assim, lá por 2016, 2017. E daí a gente entra na minha pasta de 2018. E tem muita coisa aqui que talvez vocês já tenham visto no canal. Então, essa primeira que eu tô mostrando pra vocês deve ser do começo de 2018. E foi, como eu falei, eu meio que tentei voltar a trabalhar e estudar mais arte digital. Tive essa época de tentar realmente levar a pintura digital mais a sério, coisa e tal. Então vai ter essa arte que talvez vocês reconheçam do Instagram. Isso foi um estudo de uma obra de mestre, então é uma pintura
do Lord Byron que eu reproduzi para treinar, né, realmente essa questão de luz e sombra, cores, etc e tal. Essas pinturas talvez vocês reconheçam aí como pinturas que eu fiz aqui pro canal, pra uma série que a gente tinha contando histórias de figuras históricas, né, enquanto eu desenhava. E aí as coisas começam mais a se encaminhar, as coisas que eu já faço, né, hoje em dia. Então abrindo aqui a pasta de 2019, isso foi uma das últimas coisas que eu fiz ainda da época que eu mexia, né, com um grupo de WhatsApp, de desenho. Então essa criação desse personagem, que como vocês devem perceber sou eu, mas enfim, é dessa época. Esse outro também, mesmo rolê. Eu ainda fazia muito menos digital do que eu fazia tradicional, mas foi na época que eu comecei a investir mais pesado nos meus marcadores, que hoje em dia, né, é o material que eu uso, né, de longe, muito mais do que qualquer outro. Esses aqui foram um dos últimos que eu ainda trabalhava digital com uma das minhas principais mídias. Eles foram feitos pro pessoal lá do Apoia-se. Às vezes tava experimentando uma coisa ali mais gráfica, mais simples. E vindo aqui pra 2020, eu provavelmente vou ter pouca coisa no digital, que aqui eu já tava realmente usando o digital mais pra estudo, coisa especificamente, coisa pra cliente. O que aconteceu em 2020 é que eu fiz um curso de pintura digital, né, com um amigo meu, William. Então tem algumas coisas bem legais que eu fiz em 2020 que eram estudos para esse curso. Então esse aqui eu inclusive cheguei a fazer um vídeo aqui no canal mostrando o processo de criação dessa arte aqui especificamente. Tem um desenho que eu gosto muito, cadê? Que é aquele do tentáculo, gente. Esse aqui eu gosto muito dessa arte, tá bom? É só isso que eu tenho pra falar. Eu fiz também pra esse curso, gostei muito desse resultado. Mas como eu falei pra vocês, foi realmente muita pouca coisa que eu acabei fazendo no digital. Coisa que realmente precisava. Em 2020, acho que os principais que eu tenho é só essas coisas do curso. Esse também foi pro curso. E por fim, quando a gente entra em 2021, eu acredito que eu só fiz uma arte digital que não fosse coisa de cliente, que é essa aqui. Que foi meio que a minha última pintura digital, assim, mais solta, que foi, na verdade, um exemplo que eu fiz lá pro curso. Que a gente tem um módulo, né, o módulo 3 bônus é a introdução à arte digital, e daí eu explico, né, as ferramentas básicas, os conceitos básicos, e tem uma aula que eu pego uma arte, que eu pego o meu rascunho do tradicional, como eu falei pra vocês. Hoje eu todos esses últimos aí de 2020 e até um pouquinho de 2019 pra frente, tudo eu desenho no papel, escaneio e pinto no digital. Então eu faço esse processo lá com os alunos, né? Como é que eu escaneio a arte, como é que eu trato esse line art, como é que eu faço todo o processo de pintura até a finalização. E esse aí é o exemplo que a gente tem lá no curso. Então tem esse desenho especificamente lá, sendo completamente aí feito, desenhado, né, do começo ao fim, numa aula lá. Eu acho que tem quase 2 horas essa aula, inclusive, de explicando cada um dos processos e cada uma das escolhas para finalizar essa arte. E foi a única pintura digital que não era coisa de cliente que eu fiz em 2021. Inclusive, muita coisa que 2 anos, até 1 ano atrás, faria no digital para cliente, eu tenho feito no tradicional quando é possível. Então, realmente, eu tenho me distanciado um pouco da arte digital e tenho deixado realmente muito mais para essa parte comercial mesmo, quando eu realmente preciso fazer. E sempre que eu tenho a opção de fazer no tradicional, eu faço, porque eu gosto muito mais. Não significa que o tradicional é melhor que o digital ou que tem algum problema com o digital. É realmente uma preferência pessoal. Eu gosto muito mais do processo do tradicional, mas é isso. Essa é a minha história de como lá em 1842, antes do mato chegar, eu já tava aqui fazendo pixel art no Windows 98 pra gente chegar aqui nessas últimas artes, e hoje em dia eu sinto que eu tenho um domínio, e eu acho que o momento de virada que eu realmente comecei a fazer uns trampos no digital que realmente foram bons foi justamente, né, quando eu comecei a estudar fundamentos, que é uma coisa que eu tô sempre falando aqui pra vocês. Então, eu acho que eu tive um salto muito grande ali entre 2019 para 2020, principalmente quando eu fiz, como eu falei pra vocês, eu fiz um curso de pintura digital na época, que era muito baseado em fundamentos também, e tive um salto gigantesco. E assim, eu sinto que hoje eu tenho um domínio muito bom do digital, justamente por causa desse curso, por causa de eu ter investido ali nesse estudo de fundamentos, que obviamente, né, também foi uma coisa que me trouxe muitas coisas positivas pro meu trabalho no tradicional. Afinal, fundamentos, né, vai valer aí independente se você tá no tradicional, no digital. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour aí. Eu achei bastante divertido dar uma olhadinha nessa linha do tempo aí.
De 2005 pra cá são o quê? 15 anos aí de experiência. Então, novamente, gente, é tempo, paciência, dedicação. Eu não poderia ter evoluído isso tudo que eu evoluí em 15 anos num tempo menor? Poderia. Se eu tivesse lá no começo, por exemplo, investido em estudo baseado nos fundamentos, eu teria evoluído mais rápido. Teve muitas épocas que eu deixei a coisa meio de lado ali, eu poderia, né, ter me dedicado mais, mas é aquela coisa, né? Faz parte, eu acho que eu não me arrependo de nada. Como eu falei, quando eu comecei eu tinha o quê? 10 anos de idade. Você vai falar, tipo, de fundamento pra alguém de 10 anos. Se você tá assistindo isso, você tem 10 anos de idade, você tá me ouvindo falar de fundamentos, você já tem uma vantagem gigantesca em relação a mim, saca? Eu, na época, eu nem sonhava em saber o que isso significava. Então, pra gente fechar esse vídeo, né, eu vou deixar aquele nosso convitinho pra você acessar desenhoartistico.net, que é o meu curso, né, de desenho e de pintura. Como eu falei, já comentei aqui com vocês, a gente tem um módulo de pintura digital no final, se vocês têm interesse a respeito disso, querem começar. Mas, de modo geral, o importante realmente é esse estudo de fundamentos, que é o que eu passo pra vocês no curso. Então, esse curso que eu fiz em 2019, 2020, sobre pintura digital, que eu realmente me aprofundei em fundamentos, foi a base mais básica ali que eu tive pra criar esse curso. Ele é muito inspirado e, sim, foi um aprendizado que evoluiu muito o meu trabalho, como vocês mesmos puderam ver. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a evoluir. Então eu juntei toda essa experiência, todas essas coisas que eu aprendi em todos esses anos, e eu tô aqui passando pra vocês num programa fechado, bem estruturado, pra ajudar aí vocês a estarem desenvolvendo e evoluindo as suas pinturas e as suas artes da melhor forma. Então acessa desenhoartistico.net, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar bastante, e vai ser um grande prazer ter essa oportunidade de estar aí te ajudando, beleza, gente? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê aqui nos próximos vídeos do canal, gente. Até!